Boa tarde aos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, canal digital 11.2, pela internet através do Facebook, YouTube, Câmara Municipal de Sete Lagoas e o que nos ouvem pela Rádio Câmara 103.5 FM. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Sete Lagoas. Esta Casa Legislativa, atendendo ao requerimento de Sua Excelência, vereador Gilson Liboreiro, realiza essa importante audiência pública, que tem por objetivo debater sobre a duração dos velórios no município de Sete Lagoas. Segundo o autor, é de conhecimento notório que o velório, primeira parte do funeral, é o momento de despedida de um ente querido. E é muito justo que este período de despedimento tenha a máxima dignidade e altivez. E, para tanto, faz-se necessário disponibilizar um tempo razoável de duração dos velórios em Sete Lagoas, sendo o mesmo maior a que atualmente se pratica no município. O contexto é de muita dor e aflição, sendo essencial conceder um tempo coerente para que as famílias possam tranquilamente vivenciar o momento da despedida, sobretudo quando alguns familiares residem em locais distantes, que demanda tempo no deslocamento. Informamos a todos que as inscrições para a manifestação popular permanecerão abertas pelo prazo de 30 minutos. Portanto, os interessados favor se dirigirem à área externa do plenário. Senhoras e senhores, de acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa, neste momento convidamos Sua Excelência, vereador Pastor Alcides, para proceder um trecho da leitura da Bíblia Sagrada. Convidamos a todos a ficarem em posição de respeito. Muito boa tarde, Excelência, vereador Gilson Liboreiro, autor do requerimento que ensejou esta reunião. Nobre presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valassi, doutor Ellison, procurador-geral do município, representantes das instituições funerárias da cidade, senhores e senhoras, autoridades eclesiásticas, servidores, Sete Lagoas, boa tarde a todos. Somos levados a um texto que é consonante com a natureza desta reunião. João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro a dizer a Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Maria, a Marta, a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: temos outra vez que irmos a Jerusalém. Disseram-lhe, pois, os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Isto dizia depois e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. De acordo com esse texto aqui, as funerárias não teriam razão de existir, porque Jesus ressuscita os mortos. Mas enquanto não ressuscita, vamos à cremação, vamos ao sepultamento. A palavra do Senhor nos assegura que Jesus esteve lá e chamou Lázaro para fora. Glória a Deus. Deus abençoe a sua palavra.
em nome de Jesus. Agradecemos ao vereador Pastor Alcides. Senhoras e senhores, considerando que o edital que gerou essa audiência pública já se encontra publicado em nosso site oficial, neste momento eu passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Sua Excelência, vereador Caio Valassi, para suas considerações iniciais. Eu quero inicialmente cumprimentar Sua Excelência, o vereador Gilson Liboreiro, parabenizá-lo pela iniciativa de trazer a essa casa esse tema, um tema que tem sido objeto de muitos questionamentos pela população, sobretudo após o Covid. Nós tivemos um período de velórios bem curtos em decorrência do Covid e também pelos protocolos de saúde. E agora a população nos pede que a gente possa intermediar novamente velórios maiores, com maior tempo, em decorrência exatamente da normalidade, né, que estamos vivenciando no dia de hoje. Então, eu quero parabenizá-lo, vereador, por esse tema, cumprimentar aqui o excelentíssimo procurador-geral do município, o doutor Elison Paiva, pela participação. O doutor Elison aqui representa o executivo nessa mesa, é o procurador-geral, então, portanto, está absolutamente credenciado para participar dessa audiência e falar em nome do município de Sete Lagoas. Quero saudar aqui o meu querido colega, o vereador Pastor Alcides, a quem a gente rende aqui as nossas homenagens, o vereador Zeloso, que está sempre participando conosco aqui das audiências, e a todos que nos assistem pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, e aqueles que se fazem presentes aqui no plenário, deputado Wilson Luiz Tanuri. Sejam todos muito bem-vindos e espero que esse debate seja um debate profícuo, que seja um debate que a gente possa chegar efetivamente a encaminhamentos que possam contemplar o desejo da população e também aqui aquilo que o vereador Gilson traz para a nossa discussão nessa tarde. Eu passo a presidência ao autor do requerimento para que ele possa conduzir todos os debates. Um grande abraço e obrigado. Muito obrigado, senhor presidente, vereador Caio Valassi. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar também meu colega pastor, vereador Pastor Alcides, meu amigo Geraldo da Saúde, né? Cumprimento também aqui meu amigo procurador-geral do nosso município, doutor Elson Paiva, Padre Gisley, muito obrigado pela presença aqui nessa sessão tão importante. O Romero Azevedo, da Funerária Parque de Minas, muito obrigado pela presença. O representante do grupo Zelo, Schubert Oliveira Mota, muito obrigado. E a todos os servidores aí também das empresas funerárias, a minha equipe presente, muito obrigado para a procuradora Carolina Couto, que coordenou essa importante reunião. Na verdade, aqui nessa casa, a gente tem que disciplinar as coisas, não é? Essa é a nossa função. Todo serviço público aqui, a gente tem que pegar e trabalhar para que funcione normalmente. Assim é feito não só com o serviço público, mas, por exemplo, com o meio ambiente, né? Nós temos dificuldade de fazer a manutenção, a preservação das nascentes, então a gente tem que aqui fazer projetos de lei que possa incentivar ali o produtor a preservar a nascente, da mesma forma que a gente fica aqui preocupado com as pessoas jogando papel e plástico na boca de lixo ali, não é? Por quê? Porque quando chove, vai inundar a cidade, a nossa cidade já tem mesmo uma tendência aí de aumento de águas quando há uma chuva torrencial. E esse serviço público do sepultamento, do velório dos nossos entes queridos, ele é muito importante, né? Porque é um momento emotivo, né? É um momento sublime, né? Significa exatamente a nossa passagem aqui nessa terra. E eu tenho conversado muito com religiosos, né? Eu cito o Padre Gisley, nós estamos conversando com isso há muito tempo, com o bispo Dom Francisco, outros pastores, Geraldo. Então, a gente precisava tomar essa posição, né? E eu quero agradecer aqui de coração doutor Elson Paiva, que foi muito sensível a esse tema, imediatamente falou, não, vamos resolver, vamos regulamentar, vamos ver o que é bom para todo mundo, né? Eu fico muito feliz, né, com as empresas aqui presentes, porque eu não posso convocar, nós não podemos convocar a casa, mas um convite atendido para nós tem um valor muito grande, viu?
Eu agradeço muito vocês, eu que sempre estou lá molando vocês com uma coisa ou outra, eu sei que vocês prestam realmente um serviço de excelência. Né? A gente reconhece isso, né? Os serviços de vocês são de excelência. E essa reunião está programada para durar 1 hora, é o tempo suficiente para a gente chegar aqui num acordo e que seja efetivamente um atendimento à população, isso que nós queremos. Eu trouxe aqui 2 grandes amigos que vão dar um depoimento aqui, para a gente começar essa nossa discussão, né? E eu quero dizer que os microfones podem ficar abertos. Então, nós vamos fazer uma audiência pública para discutir mesmo, para chegar num acordo, né? Doutor Sebastião Manuel é um dos maiores advogados trabalhistas dessa cidade. Eu queria que o senhor, em 3 minutos, desse o depoimento aí. Teve um falecimento na família do senhor há alguns dias. O que aconteceu? Por gentileza, doutor Sebastião. Bom, antes de tudo, quero parabenizá-lo, né, pelo convite e agradecer, né, esse momento. Eu, como sete alagoano, eu sempre fiz questão de participar das reuniões, porque a gente tem que saber o que está acontecendo na cidade. Não adianta eu criticar ninguém se eu não participo. Eu só vou ficar sabendo das coisas que estão acontecendo se eu participar do que está acontecendo na cidade. Há menos de 30 dias, faleceu a minha irmã, Dona Maria Madalena. No sábado, ela teve uma primeira parada cardíaca por volta de 4h30, 5 horas. Aí foi chamado o SAMU, a levou até o hospital, só que antes de chegar no hospital, ela teve a segunda e faleceu, né? E eu pertenço à Pax de Minas há quase 30 anos, inclusive participo lá de tudo que a Pax de Minas oferece. Não posso reclamar da despesa da empresa, excelente empresa. Tudo que eu precisei até hoje estavam todos ali pronto para servir a gente. Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? Nesse dia que a minha irmã faleceu, teve em Sete Lagoas, se não me engano, parece que foi 19 óbitos. E ela só conseguiu ser liberada para o velório por volta das 18 horas da tarde, no sábado. Só que a gente, como a família é muito grande, e a minha irmã é uma pessoa, ela e meu cunhado toda a vida foram líderes comunitários e muito conhecida, desde Curvelo até aqui em Sete Lagoas. Tanto é que no dia do velório dela, que ela foi velada em casa, porque não pôde ser velada na Pax, né? Aproximadamente umas 400 pessoas passou ali pelo velório. Lugar humilde, simples, de pouco conforto. Isso eu pago R$400 num plano que eu acho que a gente tem que ter um certo conforto. E realmente ela foi velada em casa. Não posso reclamar da Pax de Maria nenhuma, porque eles estiveram quase todas as horas lá durante o velório, servindo o café, servindo o lanche, até no dia seguinte, que ela saiu para enterro às 9 horas da manhã. Aí eles não puderam liberar à noite para ser velado, porque ele disse que não podia velar durante a noite. Aí a única maneira que a gente teve foi velar em casa. A família não gostou, porque eu acho que, sei lá, quando a gente paga um plano, a gente quer todo o conforto para a família. E a gente sentiu que a gente não teve nesse momento. Apesar do tratamento deles, eu não posso queixar nada. Tiveram todos os momentos lá com a gente, até na hora da saída do velório, que foi no domingo, às 9 horas da manhã. Porque eles ofereceram só de 7 às 9 durante o domingo. Mas é isso daí. Ok. Agradeço muito, viu, doutor Sebastião? Agora eu vou passar, então, para o Zé Aparecido Peixeiro, todo mundo conhece aqui na nossa cidade,
faleceu também um irmão dele e a família lá do Jequitinhonha. Conta para a gente aí a nossa aflição para a família chegar, Teixeira. Peraí, vai ligar aí, só ligar aí, embaixo aí, isso. Aí, fala perto. Aí. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, Gilson Liboreiro ter me convidado, doutor Gilson, vereador, e para tirar esse tempinho para vir aqui falar sobre a respeito do que aconteceu com o meu irmão. Ele veio a óbito às 7 horas da manhã no dia dos namorados. Aí eu fiquei sabendo por volta das 9 horas. Aí eu encostei na família, porque a gente tem que ter a obrigação de encostar na família, principalmente numa hora dessa. Aí estava marcado para o velório ser às 16h30. Aí o que acontece? Aí eu liguei para o vereador Gilson, doutor Gilson, para ver o que nós poderíamos fazer. Por quê? Motivo. Famílias lá do Vale do Jequitinhonha, para vir de ônibus, igual minhas irmãs veio, entendeu? Quando eles chegarem em Belo Horizonte, era 6h15 da manhã. Pegar um táxi para cá, chegou 7 e pouquinho. Aí o que acontece? Doutor Gilson Liboreiro conseguiu, ligou lá na funerária, Pax de Minas, e conseguiu adiar para 8 horas da manhã. Inclusive, uma das minhas irmãs que chegou, que ela chegou, tinha 5 minutos que ela conseguiu ver meu irmão. Aí, o pessoal que presta serviço para a funerária colocou a tampa no caixão e fomos para o cemitério. Peixeiro, só um minutinho, Dom Francisco chegou, nós vamos colocá-lo aqui assentado. Muito obrigado, pode continuar. Aí o que acontece? Preste atenção para vocês verem como é que é a situação. A partir do momento que as pessoas, Sete Lagoas, pagam pelo plano, eu acho que não é coisa de cobrar, é coisa dos parlamentares fazerem reunião e discutir a respeito disso, para que as pessoas não fiquem em prejuízo, porque às vezes a pessoa morre, um parente da gente, de longa distância, e ser velado para ser enterrado no mesmo dia, eu acho que fica mais difícil. Mas eu acho que falta mais um pouquinho de coisa para organizar este problema e essa situação. E eu acredito que com essa reunião, que está aqui nessa casa agora no momento, eu acredito que vai sair decidido esses minutos, essas horas, para que as pessoas possam fazer uma despedida do seu doente carente, que eu acredito que essa pessoa possa ter esse minuto, esse tempo determinado para que possamos fazer os velórios de nossas cidades, que eu faço parte da cidade, de nossas cidades. E mais eu agradeço no momento perante que estamos aqui. Nós é que agradecemos a sua ilustre presença, Peixeiro, você sempre abrilhantando aqui, não é? E hoje trazendo para a gente um fato acontecido real há poucos dias, né? Porque o dia do namorado foi 12, né? Hoje é 27, então tem 15 dias, né? Agradeço muito. Então, a aflição era exatamente chegar a família lá do Vale do Jequitinhonha. Eles vieram de ônibus. Vieram de ônibus, 6 e pouquinho estava em Belo Horizonte, e chegou 7 e pouquinho aqui. Aí o velório estava marcado para 8 horas da manhã. Foi o tempo que minhas irmãs viu. Veio uma de São Joaquim de Bicas, 4 pessoas já estavam em São Joaquim de Bicas, que são lá do Vale do Jequitinhonha também. Aí os outros irmãos meus não deu para vir, não, porque mora mais longe, mais distante, não veio, não. Entendeu? Mas correu tudo bem, Deus ajudou, e eu espero que Deus abriu as portas para essa pessoa, que era uma pessoa muito boa. Inclusive o Orival, meu primo, fez uma oração para nós lá, da igreja aí do pastor Alcide aí, entendeu? E mais, ficamos muito bem resolvidos. Muito obrigado aí pelo seu testemunho. Eu queria franquear para vocês, das empresas, como é que é a atuação hoje, qual a orientação, por gentileza. Pode ligar aí. Isso. Oi? Isso. Eu cumprimento a todos os presentes. Gostaríamos de
agradecer também a oportunidade de estar aqui. Entendemos que é importante, né, essa reunião no sentido de harmonizar o que se diz respeito aos velórios. A princípio, em função da pandemia, naquele período que foi realmente um período crítico no mundo inteiro, todos os velórios foram limitados, né, com o intuito de proteger as pessoas que ali estavam, despedindo, né, de seus entes queridos. Consequentemente, nós entendemos, foi sendo liberado alguns setores, né, áreas, por exemplo, de eventos, e nós ficamos no aguardo de um parecer do poder público no sentido de poder estar liberando esse velório, os velórios nos horários anteriores. Hoje, nós já temos feito velórios com horários mais alongados. Nós temos uma dificuldade hoje com relação ao velório noturno, e eu falo em nome das empresas funerárias, porque nós temos uma região onde tem, infelizmente, a presença de muitas pessoas viciadas, né, em drogas e que frequentam aquele espaço, e que adentram aos velórios à noite, incomodando, buscando muitas vezes até um lanche, sabe que ali tem, e invasão de veículos, arrombamentos de veículos, uma série de problemas no período noturno, e nós entendemos que teria que ter uma política de segurança para que nós pudéssemos atuar melhor à noite. Mas nós, das empresas funerárias, falando em nome da Zelo, Pax de Minas, com toda certeza a linguagem é a mesma, nós buscamos dar às famílias a dignidade de poder fazer realmente uma despedida honrosa, porque uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, um amigo que você conviveu a vida inteira, quando vem a óbito, ele merece todas as homenagens. E nós estamos presentes para discutir, para poder ouvir os senhores, no sentido de realmente achar o melhor caminho. Fica a ressalva da noite, que realmente é preocupante. Nós tivemos vários problemas, reclamações. Eu acho que quando o representante da Zelo colocar, ele vai colocar isso, e que tem dificultado esse tipo de atendimento. Mas durante o dia, no período diário, nós já estamos ampliando os velórios para que as famílias possam velar os seus entes queridos com o máximo de dignidade possível. Tá, não existe um horário determinado, não é? 6 horas, 8 horas, depende de alguma coisa? Sim, sim. O que determina um horário causa morte, o horário que foi feito o óbito. Tá. Então, hoje, exemplo, se nós temos um óbito que ocorre no final da tarde, e tem o período de preparação do corpo, e às vezes a família vela esse corpo por 1 hora, 2, e depois a gente fecha o velório, reabre no dia seguinte, a família retorna, faz a despedida até a hora combinada para que seja feito o velório. Não existe uma limitação no sentido de falar não pode velar, mas à noite realmente nós temos evitado. Ok, te agradeço muito. Schubert, pode ligar aí. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado. É importante conversa, porque, igual faço deles a nossa palavra, do Grupo Zelo, porque a gente não restringe a questão de falar com a família, só pode 2 horas, 3 horas. Não. A gente orienta, mais uma orientação. Em Sete Lagoas hoje tem muita limitação sobre locais de velório. Tinha outros velórios que a gente conseguia alugar. Hoje em dia tem muita dificuldade para o tempo de velório. A gente conversa muito com a família sobre isso, porque para ter mais velórios de outras famílias durante o dia. Mas, igual ele falou, não tem, a gente não limita a família que só pode 2 horas, 4 horas. Nós também já estamos estendendo os velórios, acontece velório lá o dia todo,
7 da manhã às 5, 16 horas da tarde. A questão nossa lá também é o mesmo que ele falou. À noite nós estamos tentando evitar justamente preocupação com a família, questão de segurança, e aí a gente procura evitar. Não sei se é o certo, mas a gente orienta a família para velar mais só durante o dia. É uma orientação, não é uma norma, uma regra, né? É só uma orientação aos familiares. Ok, eu quero agradecer a presença da vereadora Elisa Frois. Obrigado. Aqui, mas então falta espaço para velório? De vez em quando não tem lugar de velar? É isso que... É mais ou menos assim, nosso lá são 4 velórios, 4 salas de velório. Sim. Pode acontecer, que uma família já aconteceu, e queria velar à tarde, não tinha, ia desocupar 18 ou 16 horas. Eles velaram um pouquinho à tarde, às 17 até às 19, 20 horas, e retornou no outro dia e cumprimentou, fez o velório, para não velar à noite. Mas porque antes tinha a sala, a velório do asilo, que a gente locava, tinha mais opção, o velório da creche, tinha o velório Nossa Senhora das Graças, então tinha mais a capela do asilo ali, então tinha mais opções. Aí era mais fácil até para a gente. Certo, mas aí vocês alugavam isso aí? Ou era? Alugava, me explica como é que era. A gente alugava lá por conta da funerária, para a família. Ok, e à noite, quando vocês falam, até que hora? Que é razoável? O nosso lá, nós estamos liberando, assim, já aconteceu até 18, 19 horas, 18, já ficou 19. O velório lá durante esse tempo agora, depois da volta, depois da pandemia. Porque durante a pandemia realmente não estava tendo velório nenhum, depois foi liberado durante 1 hora, 2 horas. Tá, te agradeço, viu, Schultz? Quero agradecer muito a presença do nosso bispo diocesano, Dom Francisco Cota. Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, Dom Francisco, pela presença. Cumprimento o vereador Caio Valassi, presidente aqui da Casa Legislativa de Sete Lagoas, a Câmara Municipal. Cumprimento o vereador Gilson Liboreiro, que preside aqui nesse momento, junto a esta audiência tão importante aqui para a população. Cumprimento o vereador Pastor Alcides, também integra a mesa, a assessoria jurídica da Casa. Cada um que se encontra nesse plenário, meu boa tarde. A minha presença é uma presença que eu posso dizer de sensibilidade. Então, estou aqui para me colocar no lugar das famílias enlutadas. Isso é muito do papel da igreja, da nossa missão. O Evangelho nos pede muito particularmente isto: não ficar alheio e nem distante de quem padece a dor. É uma dor que sabemos, né, que as famílias padecem quando perdem um ente querido. O momento do luto, do velório. E o momento do velório, com relação ao luto, é o mais intenso, porque é o imediato da perda. Sobretudo se essa perda se vem aí numa circunstância em que não houve ali um caminho que levasse ao momento da morte, como uma enfermidade. Então tem muitas mortes abruptas. Sabemos o quanto, né, traz sofrimento para as famílias. Então, nesta hora, tudo que se relaciona ao velório, né, e aquele momento imediato do luto, acho que tudo deve ser conduzido da maneira mais sensível possível. A carta aos Hebreus diz: lembre daquele que está preso, daquele que está na dor, como se você estivesse no lugar dele. E nunca esqueça que o outro tem o mesmo corpo e os mesmos sentimentos que você tem. Então, isso é fundamental para nós. De fato, é um drama. A pandemia trouxe, de fato, todo o transtorno que nós sabemos, né, de impossibilitar a aglomeração, e quando ela acontecia, deveria ser o tempo mais reduzido possível.
Queremos entender que ainda exige, mesmo considerando que deva tomar os cuidados pós-pandemia, mas muitas coisas já retomaram sua normalidade e nós temos que saber aonde não cabe mais determinadas restrições. Então, acho que uma das restrições mais difíceis que nós tivemos foi, de fato, para as igrejas, que tem sua natureza em aglomerar pessoas, os velórios, sua natureza é aglomerar pessoas, e aos poucos, e agora, hoje, já entendemos que tantas situações, eventos, circunstâncias, que a questão da pandemia já não é considerada mais. Então, a gente vê que alguns setores de serviços, às vezes, ainda vai prolongando essa referência da pandemia, quando ela já está, de fato, no cotidiano das pessoas, ela já está superada. Nós temos que ter cuidado agora para a comodidade não prevalecer, né, sobre, de fato, a real situação das pessoas. Nós temos que pensar agora no emocional, no afetivo das pessoas, quando vão sepultar o ente querido. A fala, notei que foi muito sensível, muito compreensiva desta realidade. Então, o que temos que pensar agora? A união da Casa Legislativa, que vai, certamente, junto com a administração pública municipal, reestabelecer aí, acredito, após essa audiência, de fato, esse tempo que as famílias precisam. Foi ilustrado aqui um caso, de uma família que vem de fora, o tempo reduzido, o horário da noite, penso que 18 horas, com certeza, não é noite que oferece ameaça nenhuma. Se for lá depois das 10 da noite, acredito. Mas ainda assim, penso que conforme a situação das famílias, que tem alternativas sobre esta segurança noturna, se possa ter parceria com os serviços públicos de segurança, para resguardar ali. Acho que teria que pensar alguns caminhos assim. As contrapartidas que possam acontecer, que possam ser liberadas, para atender esse drama. Não sei se as famílias hoje lidam com isso com naturalidade. Por exemplo, você vem para o velório, fica 2 horas, nós encerramos, fechamos, amanhã você volta. Às vezes eu fico meio assim, pensando se não tem funcionalidade demais nisso. Como se fosse guardar um carro na garagem e fechar o portão. Acho que ali tem uma pessoa. Nós não podemos deixar de ter essa referência que o corpo do falecido diz respeito à sua pessoa. Ele tem identidade, ele está carregado de relações afetivas, de forças emocionais. Então, nós não podemos pensar que se fecha como coisas e pessoas. Talvez o nosso mundo hoje viva essa crise de referência. O que é mais próprio nosso, do ser humano? O ser humano não pode perder a referência da afetividade. Acho que até para as gerações mais novas, nós começamos a dar funcionalidade demais para as coisas, a ponto de deixá-las insensíveis para com tudo. Parece que a funcionalidade é o melhor caminho para tudo. Ali nós não podemos equiparar coisas e pessoas. Coisas você fecha, apaga a luz e está resolvido. Isso valeria para a pessoa em qualquer circunstância. A questão de pessoas não é apagar a luz e fechar a porta. Amanhã eu volto aqui. Isso seja para as várias circunstâncias do sentimento de uma pessoa, e o corpo da pessoa, antes de ser sepultado, ele permanece com a mesma dignidade da pessoa, como é sabido eticamente, E a legislação visa resguardar isso também. Daí, penso que a referência dos velórios deveria ser, de fato, aquela referência que prevalece da segurança do corpo, até que momento ele pode ficar exposto ou não pode, para que não haja outros investimentos para a conservação do corpo, que é feito excepcionalmente quando vem familiar de longe e queira muito ver esse falecido. Aí usa as químicas para prolongar o tempo de exposição daquele corpo. Mas aí já é uma escolha da família.
não é uma obrigação de um serviço. Mas o serviço naquilo que é a sua primeira etapa, naturalmente o corpo pode ficar exposto por quanto tempo? Porque esse corpo não ficar exposto o tempo que é permitido, que ele fique naturalmente antes de ser sepultado. Acho que deveria caminhar o discernimento um pouco, né? Pode ficar 8 horas, 12 horas, eu não sei, não saberia dizer essa referência, desde o falecimento até a hora de sepultar, tempo máximo. É 12 horas, 15 horas, 24? Não tenho essa referência. Mas o pessoal aqui que lida com essa realidade sabe perfeitamente. Então, eu penso que deveria ficar o mais próximo disso. Agora, sobre a segurança, é uma questão a ser tratada. Não ter lugar para pôr todos os féretros é outra questão. Aquela prestadora de serviço funerário não poder atender a todos. Eu acredito que o mercado tenha outras empresas. Então, eu acho que nada disso pode ser uma referência para restringir o que a família tem direito. Né? Os entes queridos daquela pessoa têm direito. A minha contribuição é um pouco nesse sentido, e mais uma vez repetindo, a minha sensibilidade, né, proximidade com as famílias que vão viver esta realidade, né, do luto, da dor e do sofrimento vivenciado. Tudo que pudermos fazer para o alívio, o conforto dessas pessoas, a gente sabe que não se mede financeiramente. Eu acho que nós devemos fazer da melhor forma possível, né? Independente que esse seja o critério. Muito obrigado, Dom Francisco. Vamos ouvir agora o meu colega, a honra, pastor Alcides. Ok. Vereador Gilson, bom ouvir o nosso Dom Francisco com as suas ponderações, sempre bom. E, evidentemente, nós vivemos numa cultura nacional, político, democraticamente falando, sobre o império da lei. Mas aqui eu quero falar sobre o império do bom senso, o império da sensibilidade, o império da humanização. Evidentemente que o alvo desta reunião, em se falando de consternação, questões de afetividade, sentimentos, a gente precisa analisar com mais sensibilidade, com mais percepção no que diz respeito ao respeito que se deve aos sentimentos da família enlutada. E, evidentemente, que quando falo sobre o império do bom senso, a gente fala a respeito do consenso entre as agências funerárias e as famílias enlutadas. Evidentemente que há uma necessidade enorme de se pensar de forma diferenciada de todo e qualquer outro serviço que se preste a prestar à sociedade. Esse não pode ser um mercado, simplesmente um mercado. Trabalha-se com a morte, mas evidentemente preservando a dignidade, o respeito e, mais do que nunca, o direito dos familiares. A gente ouviu aí, com bom gosto, tendo ouvido, eu não sei, nosso amigo aí representando da Zelo disse ter quatro salas naquele complexo ali. Isso, 4 salas de velórios. Na minha memória, que parece que eu me lembraria de 5 salas. Não, 4. Mas isso é o de menos. Na realidade, para uma cidade da proporção da nossa, estamos realmente carentes disso. Mas o que eu quero falar é exatamente essa situação, porque, com quanto já temos ouvido aí, que tem havido toda essa flexibilidade, tem havido um prolongamento do tempo do velório, a gente tem ainda, nos momentos atuais, sido avisado assim, olha, é de 8 às 10.
tem que chegar lá de 8 às 10. Ou então, né, normalmente, está muito em voga essa questão aí de 8 às 10, quando a liberação de tarde é de 14 às 16, de 13 às 15, a coisa está muito limitada a 2 horas. E, às vezes, nós temos pessoas da família que moram fora do domicílio, e, às vezes, com distância a ser considerada para o seu deslocamento e estar cá. Acho que eu acho que não tem nem que se discutir essa questão, a não ser, na realidade, um diálogo respeitoso, adequado com os familiares, observando exatamente a carência, a necessidade da demanda do tempo que os familiares têm para prestar a sua homenagem, a sua última homenagem, a sua despedida daquele de cujo. Então, a gente percebe isso aí e eu vejo esta reunião como uma reunião muito propícia para a gente discutir isto, até porque nossas exéquias, nossas celebrações, quando lá, eu falo como vereador, mas eu não... Vereador eu estou, pastor eu sou. Assim como o sacerdócio não tem fim. Deus chamou, a gente o é até que encerremos aqui a nossa missão. Mas, na realidade, a celebração nossa não passa de 20 minutos, 30 minutos. Quando se tem bom senso, não precisa mais do que isso. Mas os familiares precisam desta flexibilidade, precisa, sim, dessa compreensão. E a questão do velório noturno, eu acho que toda e qualquer ação, todo e qualquer entendimento nisto aí, eu acho que tem que imperar a realidade do querer e da necessidade da família. Nós ouvimos aí sobre segurança, ouvimos do nosso Dom Francisco ali a questão de quanto tempo o corpo deve estar exposto. Vai depender também até da comorbidade que o levou a óbito, de um atestado médico, de uma recomendação científica, médica, para prevendo aí a possível decomposição, odor, essas coisas precisam ser observadas naturalmente. Mas volto a dizer que o bom diálogo e o respeito ao sentimento da família deve prevalecer. A questão noturna, ela tem a ver com segurança, a gente entende isto, mas sem querer onerar ou pesar mais as funerárias, é aquela questão do despreendimento de dar à família a devida segurança para que ele possa velar o seu ente falecido pelo tempo que necessário for, principalmente a questão do deslocamento domiciliar. Às vezes moram longe, não têm mesmo condições de chegar. O falecimento, quando acontece logo no final da tarde, normalmente fica para o dia seguinte, e a gente tem conhecimento disso aí, temos participado muito dessa situação, que amanhã, a partir de 8 horas. Então, isso perdoe-me, Dom Francisco, mencionar tanto as vossas falas, mas, na realidade, não se deve dispensar a família, fechar o velório, amanhã você volta, porque imagina a noite de angústia, de amargura, que se fica à distância, no aguardo do dia vindouro, do amanhecer do dia, para correr para lá. Então, é uma situação que precisa realmente ser estudada, e depois de todas as nossas audiências aqui, sempre há um encaminhamento, e certamente o haverá, esse encaminhamento dentro de um consenso desta reunião, daquilo que nós chegarmos à conclusão, bem como a regularização dessa situação, que parece que é uma situação que não está bem regulamentada no município, né? Com relação a lei, determinação, regulamentação, não existe. Então, eu acho que o bom senso aí é a lei, o bom senso que deve imperar, até que, se necessário for, haja, na realidade, a elaboração de algum documento que fixe uma situação em que estas questões elencadas aqui sejam observadas.
Obrigado, vereador Gilson. Muito obrigado, vereador pastor Alcides. Registrar a presença e agradecer do vereador Rony do Aproximar. Muito obrigado, vereador. Antes de passar a palavra, então, aqui para os vereadores, Padre Gisley, vamos ouvir a palavra do senhor? É tão bom ouvir o senhor. Pelo menos uma boa tarde. Essa casa merece ouvir o senhor aqui. Boa tarde a todos. Acho que o tema já foi bem iluminado aí pelas palavras que nós ouvimos, né? Tanto dos depoimentos, né, das famílias que já viveram essas situações nesses últimos dias. Também a palavra do Dom Francisco, muito oportuna, pastor Alcides. Eu estou concordando com todos aqui, porque eu acho que a questão que a gente tem que levar em consideração é mesmo a situação da família que está vivendo o seu luto, né? E a família precisa ter o tempo adequado para poder prestar suas últimas homenagens. Tem a questão da assistência religiosa, né? O pastor Alcides lembrou também. Às vezes a gente tem dificuldade de oferecer essa presença e a oração ali que a pessoa pede, né? Que a família pede, porque o tempo está restrito. Por mais que as empresas falem assim que pode se estender mais, que a família tem direito e tal, mas na prática parece que ficou assim, no senso comum, que o horário está restrito ainda, como se a pandemia estivesse na alta, né? Então, na prática tem sido assim. As famílias já ligam, ou procuram a gente para poder fazer a oração, dizendo o horário, é de tal hora até tal hora. Então, fica muito restrito. Muitas vezes eu fiquei constrangido de não poder atender a família numa hora assim tão importante. Eu sempre gosto de estar presente, sempre que eu posso, eu participo. E muitas vezes eu não pude participar por causa dessa restrição. E isso me causa muita angústia assim, de não poder atender a família naquela hora difícil. Amolei bastante o Dr. Gilson Liboreiro, que era meu paroquiano quando eu estava lá na Paróquia do Carmo, né? Agradeço pela oportunidade. Não amolou nada, é um prazer. Obrigado. Doutor Hélio, né, essa lei poderia ser iniciativa dessa casa, mas é melhor a gente fazer em conjunto. Tenha bondade, a palavra do senhor aqui. Muito obrigado pela presença, agradeço muito, representando o Executivo aí. Doutor Gilson Liboreiro, presidente desta audiência pública, doutor Caio Valassi, presidente desta casa, autoridade na qual cumprimento as demais autoridades que compõem essa mesa, dessa audiência pública, vereador Rony, pessoa na qual cumprimento as demais autoridades que compõem essa audiência, público presente. Eu acho que o tema foi muito debatido aqui na casa e a resposta que todos querem ouvir é a que eu vou dar aqui agora. Na legislação municipal, no atual ambiente normativo vigente em Sete Lagoas, não há limitação de horário para serviços funerários. Não existe limitação de horário alguma. Essa é a palavra vigente atualmente. O serviço funerário, ele é um serviço de natureza essencial, permanente. Ele é um serviço de interesse público municipal. Então, como tal, como um serviço de interesse local, a sua regulamentação compete ao município de Sete Lagoas. E quem está dizendo isso não sou eu. Quem diz isso é a Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, é a doutrina vigente no nosso país. A nossa Constituição, ela diz o seguinte, no artigo 30, aos municípios compete organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços de interesse local, incluído o de transporte coletivo. Então, na verdade, quem dita as regras dos serviços funerários é o município de Sete Lagoas. A doutrina também diz isso também. Eu vou citar aqui Eli Lopes Meireles, que diz o seguinte: o serviço funerário é da competência municipal,
por dizer respeito a atividades de expressivo interesse local, quais sejam a confecção de caixões, a organização de velório, o transporte de cadáveres e a administração de cemitérios. E o STF também é nesse mesmo sentido. Quando houve tentativas de limitar a competência municipal para legislar essa matéria, o STF, de forma atuante, disse que não. Essa atividade, esse serviço municipal é de competência dos municípios. Sete Lagoas, todos sabem disso, o país, o Brasil, o mundo, nós vivemos um período de exceção, que foi a questão que envolvia a pandemia, a situação do Covid. Dr. Gilson, Dr. Caio, sabem desse debate. No passado, o Estado de Minas Gerais quis impor a Sete Lagoas as regras de interesse local. O Estado de Minas Gerais, no passado, exigiu, no âmbito normativo, judicial, que Sete Lagoas cumprisse as regras, à época da pandemia, relativas ao programa Minas Consciente, que era o programa que regulamentava as atividades na época do Covid. Sete Lagoas não concordou com isso, Sete Lagoas não aceitou isso, é uma questão institucional. Sete Lagoas defendeu a sua autonomia enquanto ente federado. A Constituição fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles têm a sua autonomia. E nós recorremos dessa imposição estadual. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele entendeu que Sete Lagoas tinha razão. Numa liminar proferida à época pelo ministro Alexandre de Moraes, a nossa autonomia ela foi resgatada. O Estado de Minas Gerais, naquela ocasião, não concordou com a liminar proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, recorreu dessa decisão, mas o colegiado do Supremo Tribunal Federal nos deu razão, dizendo que quem dita as regras de interesse local são os municípios. Então, aquela imposição existente na época da pandemia, de limitação, de velórios, etc., ela não existe mais. Não existe mais. Eu falo isso, inclusive, fundamentado numa decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso de Sete Lagoas. E aqui, eu trazendo de novo elogios aqui à casa, né, que traz esse assunto a ser debatido, eu até digo que a nossa legislação realmente ela merece uma atualização, né, uma modernização nesse sentido. Hoje, a questão do serviço funerário ela está regulamentada no Código de Posturas, que é muito antigo. Mas, mesmo nessa legislação, não há vedação de horário para a questão dos velórios, né? Então, essa é a fala, vereador Gilson, que eu trago aqui para casa, e o município ele se coloca à disposição, juntamente com a Câmara de Vereadores, para enfrentar esse desafio, né? E eu acredito que essa audiência ela é muito esclarecedora para colocar os pingos nos is, né? Para dizer que a questão da limitação ela não está posta pela legislação municipal. A questão que impunha Sete Lagoas obedecer regulamentações de outro ente federado está mais do que superada, né? Então, eu trago essa informação e aqui eu coloco à disposição para novos debates. Presidente, eu queria só inquirir o procurador do município se há necessidade, dado a importância dessa audiência, de alguma adequação nesse diploma legal que estabelece a questão dos velórios, porque tanto é dado no sentido de concessão como permissão. Então, portanto, são serviços que estão afetos à interferência direta do município na condução dessa prestação de serviço. Portanto, eu acho que seria importante se houvesse, né, esse entendimento que o senhor traz, que é esclarecedor, mas, ao mesmo tempo, se precisar de fazer uma adequação na legislação, que a Câmara está aberta, apta a fazer esse trabalho juntamente com o Executivo. Sim. Doutor Caio, sua fala é pertinente. Eu fazendo a leitura do texto legal,
eu entendo que realmente ela precisa de uma modernização, sim. Enquanto serviço municipal, serviço prestado a bem da população, esse serviço tem que ser prestado com excelência. A população ela tem que ser bem atendida. Como foi dito aqui, a palavra que deve vigorar é a questão da sensibilidade e não a imposição, né? Então, o que deve prevalecer é a vontade da sociedade, a vontade da população, que é ter um serviço funerário de qualidade. E o que nós podemos modernizar é a questão das sanções, porque um serviço ele tem que ser prestado com qualidade, mas se ele deixa de ser, ele tem que ser punido, ele tem que sofrer alguma sanção. Então, eu acredito que nós podemos partir para a questão de fixação de requisitos mínimos de qualidade, metas, e caso essas questões que atestem um serviço de excelência não sejam atendidos, que aconteça, sim, alguma sanção administrativa, né? Então, assim, eu digo que é importante, sim, que a nossa legislação, nesse tema, sim, sofram uma modernização, uma atualização. Então, Francisco, tenha vontade. Ouvindo essas colocações, né, que é o primeiro responsável para que os velórios, os sepultamentos ocorram dignamente, o primeiro responsável é o ente público, no caso aqui, o governo municipal, podendo fazer concessão quando nós sabemos que ele fez aqui. Então, acho que o Estado, ao fazer concessão, aqui foi dito o código de postura, né? Então, acho que talvez vai ter, que uma coisa é dizer aqui a sensibilidade e o bom senso, mas se faltarem os dois? O outro lado se torna vítima, lesado na sua dignidade. Então, nós estamos pensando aqui a melhor hipótese, que vai vigorar o bom senso, que vai vigorar a sensibilidade, mas isso não está assegurado, sobretudo no contexto que nós vivemos, que cada vez mais o valor, o sentimental está sendo instrumentalizado, né, por eventuais interesses de lucro e ou de certas funcionalidades, como mencionei aqui. Aí penso que, né, se vai fazer aí o município, a Casa Legislativa, junto com o Executivo Municipal, a assessoria jurídica está aqui, se vai visitar o código de postura nesse item mais específico. Se o Estado pode conceder, pode também subsidiar, né? Nós estamos vendo em muita cidade o transporte público é obrigação do município, mas ele pode também ceder e pode subsidiar até certo ponto para que a população também não seja penalizada com o alto custo do serviço. Então, vão surgindo elementos novos, como foi dito aqui. Há tempos atrás, podia ficar aberto à noite, que não exigiria segurança. Mas hoje vivemos um tempo de muita violência. Então, pode ser que, de fato, à noite precise de uma segurança. Então, o código também, certamente, vai balizar isto. O município vai subsidiar parte desses custos e a família... Porque se isso não acontecer, e a família mais pobre? Uma coisa é a família de bom poder aquisitivo poder pagar tudo que o serviço funerário pedir. Então, o Código de Postura tem que dizer, é lógico que um valor que possa parecer baixo para uma família de bom poder aquisitivo, pode ser muito difícil para uma família que não tem poder aquisitivo. Então, está assegurado junto aos prestadores de serviço que receberam a concessão. Nesses casos, o município tem subsidiado as famílias mais pobres? Sim, então, eu posso informar ao senhor que quando há o CAD único, a assistência social cobre. Não tem nada a ver com horário e tal, mas já há essa normatização, né, doutor Edson? Quando a família tem realmente dificuldade financeira, o município cobre. Então, a minha preocupação ao retomar a fala, e agradeço pela oportunidade, foi esta, né, que se leve em conta a condição, né, o poder aquisitivo das pessoas, como foi mencionado aqui, é serviço essencial. Então, não está no momento de escolher se fará ou não fará.
será feito. Não vai ter que entrar a condição de custear ou não, né? Como ficaria esta questão? Agradeço mais uma vez a oportunidade da fala. Nós agradecemos, Dom Francisco. Os vereadores vão franquear a palavra. Vereadora, a senhora deseja falar? Boa tarde a todos. Eu não sei se foi falado aqui, eu cheguei um pouco atrasada, até por engano de agenda, me desculpem, mas eu fui uma das pessoas, né, que precisou dividir o velório em 2 datas diferentes, à noite, num dia, e na manhã do outro dia. E muito antigamente, quando era na capela ali de São Vicente, os familiares, eles podiam ficar lá dentro à noite, com a porta trancada, não entrava nem saía mais ninguém, não é? E eu gostaria de saber se isso nas salas hoje de velório está sendo possível ou não. Quando eu passei agora, né, pela perda de um familiar, nós não pudemos ficar lá. A gente saiu, voltou no dia seguinte. Mas se há possibilidade dessa flexibilização ou não por parte das salas de velório? Pode responder. Obrigado. Com certeza. Já é disponibilizado às famílias essa possibilidade. Nós entendemos que, quando restringe a família, fica mais fácil, porque é possível fechar toda, né, a entrada, ali onde as pessoas que não estão normalmente ali se despedindo do ente querido, eles não têm acesso. Mas, com certeza, é possível a gente disponibilizar para a família passar a noite ali. E nós, do segmento funerário, nós entendemos, estamos subordinados às normas do município, com toda certeza, vamos nos adequar e vamos atender aquilo que foi proposto. Nós não estamos aqui para impor, né, de forma alguma, uma posição nossa. Nós respeitamos o administrativo, respeitamos o poder legislativo, o município, e, com certeza, o nosso intuito de estar aqui presente é sair realmente com o problema resolvido. Nós não estamos aqui buscando dificultar, muito pelo contrário. Nós também buscamos dar às famílias esse atendimento humanizado, o mais humanizado possível, e todos presentes podem ter certeza que nós vamos nos adequar e vamos atender todas as solicitações, as colocações, porque a empresa, ela visa atender não só as famílias, as pessoas que vivem na nossa cidade, mas também o poder legislativo e aquilo que é determinado. Correto? Hoje, na situação hoje, as famílias são informadas dessa possibilidade delas permanecerem dentro dos velórios, né? Vamos chutar 4, 5, 6 pessoas, aqueles familiares mais próximos. Hoje isso é informado para eles, caso eles desejem ficar, que eles podem ficar, assim como eu fiquei trancada, não saía, não entrou nem saiu mais ninguém. Hoje isso é informado aos familiares? Com certeza, com certeza. É possível ficar, passar a noite e a gente disponibiliza. É interessante colocar que 90% das famílias não ficam. Uma opção da família. Eu estou colocando aqui pela Pax Minas, a empresa que eu represento. Eu acredito que na Zelo aconteça também. Mas 90% das famílias optam em retornar, já é um hábito, retornar e no dia seguinte estar voltando. Mas pode sim estar presente com toda certeza. Caso seja possível, vereador Gilson, presidente dessa sessão, se for feita alguma alteração em questão da legislação, colocar, né, esse item como item obrigatório, de que seja informado às famílias a possibilidade de permanecerem, talvez estipular um número limitado de pessoas, porque eu acho que algumas, até pela emoção do momento, né, da situação, talvez não se atentem, inclusive, que elas têm esse direito, né, de ficar. Eu não estou falando que vocês não informam de maneira nenhuma, viu, gente? Né, pelo momento que se passa, pela perda daquele ente ali, às vezes as pessoas não se atentam para isso e obedecem, né, aquilo que é pré-estabelecido. Então, caso o senhor fosse fazer alguma sugestão de alteração, eu gostaria que fosse incluído isso, por gentileza. Obrigada. Ok, muito obrigado. Vereador Rony.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu quero parabenizar Vossa Excelência por essa brilhante ideia da audiência pública. Eu quero parabenizar o senhor e cumprimentar todos os vereadores, o bispo, o pastor Alcides, que está aqui presente, o doutor Ellison, e o meu amigo Romero está ali, e a Gleice, que representa a PAC de Minas. Eu não poderia deixar de participar, porque é muito produtiva, e nós esperamos que, depois dessa audiência pública, que seja atendido o melhor para a população, dando segurança e confiabilidade aos munícipes de Sete Lagoas. É isso que nós esperamos, que a população se manifeste o melhor para eles. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Dom Francisco, eu sou muito objetivo, assim, né? Então, nós vamos agora definir as coisas aqui, doutor Elias, pode ser? O Código de Postura, o vigente, está aí há 50 anos, né? E está nessa casa, mas ainda vai demorar muito a ser discutido, são muitos pontos para ser discutidos. Então, conversando com o doutor Ellison aqui, ele sugeriu a gente formar imediatamente uma comissão representativa e aí virar um projeto de lei específico, não é isso? Pode ser? Só pode confirmar? E aí até num prazo razoável, assim, 30 dias, não é? Para vir o projeto de lei. Eu não abro mão da participação de vocês, das empresas, né? Porque é importante vocês trazerem essas experiências também. Né, pastor Alcides? Perfeito. E eu acredito que a comissão também, ela poderia trazer elementos aqui, subsídios, até para questões que não estejam limitadas à questão normativa. Por exemplo, foi muito dito aqui a questão da segurança pública, né? Então, assim, os especialistas dessa matéria talvez podem trazer soluções que resolvam esse problema, né? A gente estava conversando aqui, o olho vivo, outras soluções. A guarda, né? Ouvir a guarda, ouvir a polícia, né? Então, a comissão, eu acho que ela vai ser interessante para trazer elementos aí para solucionar essa questão, não apenas no âmbito normativo, mas também na realização do serviço de fato. Né? Perfeito. E aí essa comissão seria criada por decreto, evidente, né? Nomeada por decreto. Sim. A gente gostaria muito, Dom Francisco, que Vossa Reverendíssima indicasse alguém ou participasse conosco, né? Assim, da mesma forma, o cristão, não é? O senhor poderia participar conosco? Sim, claro. Né? E também representante da empresa, né? E das famílias eu acho mais difícil, são muitas, né? Eu acho que a gente consegue tirar uma média, não é? Com relação a isso. Com relação ao horário, vai ser 6 horas da manhã, vai ser 7, pode dizer. Ok? Eu acho que uma vez, presidente, uma vez elaborado esse arcabouço legal aí de regulamentação, eu acho que aí virão todas e quaisquer outras observações. Mas eu quero antecipar aqui uma observação do questionamento que a vereadora Heloísa fez e a lúcida resposta do nosso amigo com relação à permanência ou não noturna da família. Ele disse que já está, isso já é prático, já é uma questão até cultural, né? Que a gente, esse negócio de passar a noite toda, é uma cultura que a gente cultiva, né? Ainda. Alguns já abriram mãos disso. Mas isso é uma questão, como eu disse, é o império do bom senso, é o argumento. Agora, a família, restrito à família, eu acredito que aí a gente terá que flexibilizar um pouco, porque a família enlutada, ela sempre está amparada por pessoas amigas, próximas, autoridades religiosas, levando aquela palavra de conforto, aquela oração, acompanhando os familiares, porque nós, quando praticamos religião, nós praticamos familiaridade. Então, a gente está junto. Essa questão aí de restrito, você não tem identidade, não tem o nome da família, não pertence à família em si. Então, não pode. Eu acho que a flexibilização aí, no que diz respeito a esse amparo, esse momento de conforto, de consolo, a gente vê até biblicamente, né, padre? A gente vê biblicamente, sempre aconteceu ali a presença dos amados da família, sempre apoiando as famílias ali. E a Bíblia diz, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram, é um momento de consternação que, com certeza, não só nós que estamos sujeitos também, mas aos próprios profissionais da área funerária, né? Se um parente se vai,
ele quer ter acesso, ele quer ter essa mesma faculdade de estar apoiando, velando, prestando a sua última homenagem, enquanto a regulamentação não vem, porque eu acredito que essa regulamentação virá contendo todos esses itens, para que não tenhamos mais que falar nisto, né? Mas parabéns pela iniciativa de hoje, porque se não é levantado o assunto, a coisa fica, né, nesse limbo, sem nenhuma prevenção ou percepção de como deverá, como acontecerá. Senhor eu acho presidente, muito válida. Me permite só complementar em cima do que vereadora. o pastor Alcides falou? Quando eu citei família, existem amigos que talvez sejam mais próximos à família do que parentes de sangue mesmo. Então, quando a gente fala família, são aquelas pessoas que os familiares de sangue, se assim pudermos dizer, considerem como membros familiares, não é? A gente tem aí, eu, por exemplo, infelizmente não tenho irmão nenhum, mas eu tenho amigos que são como irmãos para mim. Então, quando a gente fala restrito à família, seria aquelas pessoas que os familiares diretos daquele falecido escolherem por ter direito de estar com eles nesse momento. E a gente sabe o quanto que isso representa mesmo, o senhor foi muito feliz nessa fala, porque o familiar, por exemplo, que acompanha um doente, né, de longa enfermidade, a gente fica exaurida de corpo, né, de energia, de tudo, e às vezes a gente até pede para que em algum momento a gente seja substituído ali por algum outro ente familiar que não esteja, né, no nível de parentesco de primeiro com o falecido. Então, quando eu falo família, é esse núcleo que a família decidir escolher como aqueles que poderão estar ali naquele momento mais próximo possível, auxiliando, como o senhor mesmo disse, né, na fé, no consolo, tá? Então, não é família estritamente de sangue. Melhor deixar a gente deixar claro isso aqui, que aqueles que as famílias decidirem como membros ali que fazem parte, né, da proximidade. Como o senhor mesmo disse, um líder espiritual, né, alguma pessoa que seja tão irmã quanto aquele irmão de sangue. Vereadora, então, é nesse sentido. Vereadora, a observação que eu fiz, nobre colega, foi exatamente em função da restrição, que foi muito restrita. A resposta foi muito objetiva, foi muito família, consanguinidade. Sim. E aí eu ampliei para que essa consanguinidade não fosse tão tétrica. Sim, por isso que eu também pedi para falar com o senhor, que eu considero, às vezes, como família, aquele que não tem laço de sangue diretamente ligado a mim. E aproveitando, doutor Elison, eu fiz um requerimento porque o escritório do cemitério de Santa Helena, ele está com muitas infiltrações, o telhado está com muitas telhas quebradas. Nas últimas chuvas, teve excesso de goteira lá dentro, correndo risco, inclusive, dos arquivos físicos de lá se deteriorarem. Então, já está circulando aí um requerimento pedindo a reforma, a digitalização dos documentos que estão lá, porque quando a gente foi procurar um documento de um túmulo lá, o mesmo estava tão úmido que ele quase desmanchou, não é? E a gente é o único cadastro que tem ali no cemitério para localizar túmulos e propriedade, enfim. Então, que fosse dada uma atenção especial ali também. E as geladeiras do IML também não estavam gelando o suficiente. Dia desses, inclusive, estava exalando um cheiro muito desagradável ali fora, que possa ser dada uma atenção especial ao cemitério municipal, aos dois, na verdade, porque o Santa Luzia também está precisando de uma reforma e de uma limpeza muito grande. Agradeço, vereadora. A doutora Elsa, com certeza, vai encaminhar, né, doutoras? Aqui, vamos então para constar em ata. Como é que o senhor sugere a reunião? Um representante da Câmara, do município, um representante da nossa Igreja Católica, um representante da Igreja Evangélica, das empresas? Ok? Para ficar também uma comissão mais enxuta, né? E aí um prazo de 30 dias, você acha razoável? Pode ser, Dom Francisco? Ótimo. Então, a ata vai ser confeccionada e nós vamos, com certeza, chegar aí, nós vamos chegar aí no melhor denominador para todos. Tenha bondade. Eu gostaria de colocar aqui, sensibilizando com a reunião, nós da Pact Minas, vamos ampliar esse atendimento noturno de imediato com as famílias. Quando nós realmente colocamos famílias, quase sempre
50% das pessoas presentes são amigos próximos, isso é fato, né? Nós temos esse entendimento, mas todos os casos atendidos por nós vamos colocar essa possibilidade de estar passando a noite a família, vocês podem ter certeza. Eu gostaria de colocar o ponto de segurança, porque realmente é preciso que haja uma parceria entre as empresas do segmento funerário e do poder público, no sentido de assegurar nas noites de velório realmente essa segurança. Quando nós colocamos esse ponto, é porque, infelizmente, pessoas que são viciadas e que frequentam aquele ambiente, realmente eles entram no velório como uma opção de buscar até alimentação, e muitas vezes eles são agressivos, eles são pessoas que têm um comportamento inadequado, lógico, né, para aquele ambiente, e realmente nos preocupa. Então, essa reunião, todo esse procedimento que será feito, a gente precisa buscar o entendimento da parceria nesse ponto de segurança, para que realmente nós, do segmento funerário, possamos atender as famílias com dignidade e com segurança, com um amparo no sentido, né, de fazer com que não haja esse tipo de intervenção, e se houver, que a gente tenha uma facilidade maior de trabalhar isso. Mas é do interesse, e nós, com certeza, vamos fazer, e a PAC de Minas vai estar se adequando a partir de hoje, ainda mais no sentido de melhor atender aí as famílias, com toda certeza. Muito obrigado. A gente fica sensibilizado mesmo aqui com a fala dele, né? Pessoal, então está decidido, vai ter a comissão, em 30 dias vai vir o projeto de lei para a Câmara, presidente, aí compete ao senhor colocar para a gente votar, virar lei, normatizar e atender todo mundo, né, com a graça de Deus. Agradeço a todos de coração, que Deus possa nos abençoar. Uma boa tarde a todos.